Hoje, o tema que a gente vai trabalhar vai ser um tema mais curtinho e vai ser uma dúvida recorrente no mundo das constelações, tá? No mundo das pessoas que estão buscando uma cura para si, uma solução para alguma dificuldade para o caminho, tá? E esse tema de hoje não podia ser um tema mais apropriado, que essa foi uma pergunta exatamente que fizeram ontem para mim quando a gente estava fazendo um dos nossos trabalhos, né? Uma das nossas lives. Já vou dando as boas-vindas aqui para as pessoas que estão chegando. Que bom ter vocês aqui. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Que bacana o pessoal chegando aqui. Acabamos de sair de uma constelação organizacional, tá? Só para te falar, tanto é possível constelar famílias quanto organizações, e a aplicação dos movimentos sistêmicos, né, das constelações familiares sistêmicas, das constelações sistêmicas, é extremamente amplo e ajuda a gente a resolver muitas e muitas dificuldades. E hoje eu vou trazer esse tema específico aqui para vocês, tá bom? Um tema aonde me perguntaram exatamente ontem o seguinte: Milton, eu tenho esclerose múltipla e minha mãe já morreu. Eu não consigo mais resolver, como que eu faço isso? Olha só que pergunta extremamente bacana essa. Eu tenho esclerose múltipla, acabei de perceber que pode ser que isso esteja relacionado com a minha mãe, como de fato a gente ontem bateu um papo sobre, sim, a conexão desse tipo de situação, né, desse tipo de sintoma com a relação com a mãe. E a pessoa trouxe a seguinte pergunta: minha mãe morreu. Como que eu faço, então, para olhar para isso? Como que eu faço para realmente buscar uma solução para mim? O que acontece quando a nossa mãe ou o nosso pai, tá? Eu vou falar agora de uma forma mais ampla, eu vou falar tanto de mãe quanto de pai, tá? Quando a nossa mãe ou o nosso pai já fez a partida, já fez a sua passagem, tá? O que acontece? Eu ainda continuo podendo o quê? Constelar a minha relação, a minha situação com ele ou com ela, porque eu, em qualquer momento da minha vida, sempre os trarei no meu campo sistêmico. Eu tenho um campo de história, tá bom? A história da minha família, a história dos meus ancestrais, a minha história. Então eu tenho um campo onde toda a minha história está lá conectada, onde todas as pessoas que fazem parte da minha vida e que fizeram parte da minha chegada aqui, ou seja, meus pais, meus avós, meus bisavós, trisavós e todas as outras pessoas que tiveram importância nesse caminho para que eu pudesse chegar aqui, eles têm o quê? Uma informação energética lá dentro. Então eu consigo fazer uma constelação de alguém que já partiu, ou seja, minha relação com uma mãe que já partiu, ou com um avô que já partiu, com um pai que já partiu, da mesma forma como se ele estivesse o quê? Aqui ainda vivo, aqui encarnado, desse lado. Então, não se preocupe com relação a se sua mãe já fez a passagem, se seu pai fez a passagem, se você tem uma relação com alguém que já fez a passagem. É possível sim você fazer uma constelação dessa pessoa, porque essa informação ela está conectada com você. E esse pai e essa mãe sempre estará conectado com você. Por mais que ele não esteja aqui materializado, você tem toda a informação que você precisa pela conexão de campo. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, alguma outra dúvida, tragam para cá que eu vou com todo gosto responder. Chegou aqui nosso querido amigo Carlos, a Kessler também está por aqui, a Ana, a Laure, a Laine Silva, olha que nome bonito, nome bacana. Tá aqui a nossa querida Cláudia também, que se formou consteladora aqui com a gente. Tem o pessoal que está na nossa nova turma, que deve entrar aí, né? Nossa nova turma de formação que já está aberta, o pessoal já está iniciando aí seus movimentos no mundo sistêmico, mas é isso, tá, gente? Uma das coisas mais importantes é que você saiba que, independente da pessoa já ter partido, da pessoa não estar aqui nesse mundo de forma física, essa pessoa ela continua sim agindo e atuando no seu campo de informação, e você continua se relacionando de alguma forma com essa pessoa. Eu posso dizer vou contar para vocês de uma história minha, tá bom? Eu fiz uma constelação onde eu representei uma pessoa, minha primeira constelação, eu representei uma pessoa que já tinha partido, mas já tinha partido há muito tempo atrás. Essa pessoa já tinha partido há pelo menos, eu acho que ela já tinha deixado esse nosso mundo aqui há mais de 50 anos, tá? Então, a Kessler tá na nossa nova turma. Eba, que bom, Kessler, muito bom ter você aqui. Eu representei nessa constelação uma pessoa que já tinha partido há mais de 50 anos. E era uma constelação extremamente pessoal para mim, tá bom? Foi uma constelação da minha irmã,
E nessa constelação eu representei o meu avô, que faleceu. Esse meu avô ele faleceu quando minha mãe tinha 3 anos de idade. Olha que interessante, né? O meu avô paterno, né, o pai da minha mãe, faleceu quando ela tinha 3 anos de idade. Tudo isso gerou o quê? Tudo isso gerou um monte de informação sistêmica para minha mãe. Um grande amor não possível, um olhar para o masculino de uma forma extremamente específica. Cada vez que você entra em contato com alguma dificuldade, cada vez que você entra em contato com algum tipo de coisa que te traumatiza, uma situação que não é boa, essa informação fica lá e você começa a enxergar o mundo através das informações que você viveu também, tá? Eu não vou nem falar das informações sistêmicas que já vieram o quê? De antes de você chegar aqui. Mas eu vou falar exatamente dessas informações. O que acontece? Nós estamos sempre conectados com todos eles. E eu, nessa constelação, eu pude perceber que eu representei, sabe quem? Meu avô. E representando meu avô nessa constelação, eu, quando entrei em contato com um representante daquela pessoa, da minha mãe, né? E no caso não era minha mãe, no caso ali era a filha do meu avô. Então era uma relação de pai e filha. Eu senti um amor tão grande tomar conta de mim. E olha, como eu estava dizendo para você, esse meu avô ele já tinha falecido há muito tempo. Eu não o conheci, nunca tinha nem visto retratos do meu avô. E o que aconteceu? Eu entrei para fazer a representação dele dentro do campo sistêmico. A minha mãe eu conhecia. Eu não conhecia ela, a criancinha de 3 anos de idade, de 5, de 7, adolescente, a jovem. Eu conheci minha mãe quando ela me teve, né? E a partir daí, o quê? Me criou, mas não. Eu entrei em contato. Constelação também é outra coisa interessante. Ela é atemporal, tá bom? Então a gente entra em contato com coisas que ficam gravadas no tempo. O nosso tempo do relógio, tempinho do relógio não conta nas constelações. Então eu entrei em contato com essa informação sendo que representante do meu avô. Gente, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido na vida por nada. Imagina você amar uma coisa assim, de todo o seu coração. Era diferente o tanto que eu já tinha amado uma outra pessoa ou algo na minha vida do que foi aquilo que eu senti quando eu entrei naquele campo de representação, aonde eu entrei na energia e conexão do meu avô com relação à minha mãe. Nossa, assim, aquela relação, aquele pai olhava para aquela filha com uma alegria, com um prazer, com uma satisfação que não cabia em mim. Então aquilo com aquele amor aflorado, e nossa, e foi um negócio que, juro pra vocês, eu nunca tinha sentido antes, eu só fui sentir quase 10 anos depois, quando eu tive o quê? Quando eu tive o meu primeiro filho, que aí sim eu falei, nossa, assim, aquele amor, aquele negócio que você fala, nossa, é tudo, é um negócio muito doido. Eu só pude sentir depois, realmente, pelo meu filho, hoje eu sinto pela minha filha, porque esse amor, ele é fantástico quando você tem quando você tem essa conexão pura, sem aquelas coisas do nosso ego, sem aquelas intervenções, as dificuldades do nosso dia, nossos traumas. Quando você se conecta de forma pura com aquilo, é fantástico. E eu senti uma coisa pela minha mãe, na verdade, eu representando meu avô, senti uma coisa pela minha filha, que eu pude compreender o quanto doeu para minha mãe a ausência do meu avô, a partida do meu avô. E aí, todo o meu olhar, tá, como filho da minha mãe, aí eu saindo já da representação, todo o meu olhar para minha mãe, porque quando eu represento eu tenho o quê? A representação, mas eu ainda tenho a mim, tá? Eu tenho o Milton e tenho aquela pessoa que eu estou representando. O que aconteceu foi que, nossa, o amor que eu senti por aquela pessoa fez tudo o que minha mãe manifestava na vida de relação comigo, relação com o sucesso dela, relação com a alegria de viver, relação com a saúde dela, questões de saúde como depressão, pânico, tudo aquilo fez sentido quando eu entrei em contato com a grande dor da perda da minha mãe. Então aquela dor e daquele luto que não foi podido ser vivenciado, ela não conseguiu viver plenamente aquele luto, então ela seguiu na vida o quê? Com esse pai desintegrado. E aí o que acontece quando a gente segue na vida com um papai ou com uma mãe desintegrada, gente, problema, falta de força, falta de realização pessoal, dificuldades de relacionamento e muitas outras coisas. Então, ali eu pude ter muita clareza disso. E o meu avô, como eu disse para vocês, ele já tinha falecido há mais de 50 anos quando eu fiz essa constelação. Era mais ou menos por aí, eu acho que eu já tinha desencarnado há uns 50 anos atrás, pelo menos.
Isso foi extremamente lindo, tá? E também mostra que o campo sistêmico, ele não tem essas barreiras com relação a quem já partiu. A gente consegue trazer uma avó, um bisavô, um trisavô, várias gerações para trás numa constelação, onde a energia dele está muito presente no campo familiar sistêmico. No meu campo familiar sistêmico, a energia dos meus antepassados sempre está presente. O fato de eu não olhar para eles, de eu não reconhecê-los, de eu não tê-los conhecido, não muda o fato da energia deles, de tudo que eles viveram, estar agindo o quê? Na minha vida, no meu caminho. Quando a gente fala de constelações, a gente fala muito de um processo que ele é conectado com vida e morte, tá? Constelação é sobre vida e morte. E a gente está todo instante o quê? Olhando para isso. Hoje em dia a gente trabalha também nas constelações muito de caminho de felicidade, caminho de realização pessoal. Então pessoas que estão sentindo peso, dificuldades, não estão conseguindo prosperar, hoje em dia a gente já, com esse avanço das constelações familiares sistêmicas, a gente consegue olhar e dar o quê? E dar uma boa ressignificada em tudo isso, perceber dentro do campo sistêmico aquilo que a gente precisa para poder seguir em frente e para prosperar ainda mais. Então as constelações elas tomaram um outro rumo, cresceram bastante aí. E o que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: se vocês têm alguma dificuldade com relação à mãe que já faleceu, o pai que já faleceu, a constelação te leva a entrar em contato com eles de uma forma muito mais pura, onde você vai poder sim, mesmo eles já tendo falecido, olhar para a relação com eles e curar algo que precisa ser curado, tá bom? Então, esse foi o nosso encontro hoje, da hora do almoço. Eu queria ter feito mais cedo, mas eu tive uma dificuldade aqui em casa. A gente ficou sem luz aqui em casa e minha pequena também estava com febre e eu tive que fazer o quê? Tive que ir atrás de tentar resolver isso, ajudar aqui no que fosse possível da minha parte. A gente, hoje com a pandemia, a gente também está cuidando bastante. Então a Simone estava lá fazendo a comida dos bebês. Então, eu, nesse momento aqui, não consegui vir até aqui por conta das urgências. E urgência é isso, né? Tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes. Nesse momento tinha essa urgência, por isso eu fui lá cuidar, fui lá dar uma mão maior para Simone, olhar para a filhota também e tentar ver quando que vai voltar essa tal de energia aqui. Então foi isso, gente. Espero que esse nosso encontro tenha sido muito bom. Ó, a Ana colocou, fiz uma constelação com você para mim e meu filho Theo, que faleceu. E foi muito lindo. Oh, Ana, gratidão pela lembrança, Ana. Que bom, Ana. Eu fico muito feliz de poder facilitar processos que trazem conexão com o que é essencial, conexão com aquilo que precisa, né? E, poxa, gratidão por ter trazido isso pra gente. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, conta comigo. E, gente, outra coisa, para essa semana, se vocês quiserem, tá? Tem ainda uma vaga para constelar na sexta-feira em grupo às 10 horas da manhã. Se tiver essa vontade, se sentir no coração que quer vir fazer, venha. É só ligar aqui para Simone. Vou colocar aqui o telefone para você, tá? É o 19 995827778. É só chamar que a gente pode bater esse papo aí, a gente vê o que você está precisando e o que eu puder ajudar, eu ajudo. Ó, o Carlos colocou uma questão aqui. E quando o filho é muito apegado à mãe, tem alguma coisa a ver com o que, Carlos? Muitas vezes, um filho, quando ele é apegado à mãe, esse filho ele está a serviço do sistema de alguma forma, tá? Um filho, ótima pergunta, adorei, vamos lá. Vamos explorar essa pergunta do filho apegado à mãe, tá? Um filho, quando ele é muito apegado à mãe, às vezes ele pode estar representando algo que essa mãe precisa, tá? Às vezes a mãe precisa de uma conexão, às vezes a mãe precisa de sentir uma maior proximidade, uma ligação com alguém, porque ela não está sentindo o quê? Essa conexão com a sua família de origem. Então, quando uma pessoa não sente essa conexão tão clara, não tomou seu pai, sua mãe, tudo aquilo que foi, do jeito que foi, ou seja, ela ainda está procurando ser vista, ela ainda está procurando um lugar para ela, às vezes acontece uma manifestação que não é tão às vezes assim, dela o quê? Inconscientemente conectar-se com o filho como se fosse aquela pessoa, tá? Que vai dar para ela aquilo que ela está buscando, aquilo que ela precisa. E um filho, sempre que nasce, ele olha para seus pais e ele faz o seguinte: claro, papai, claro, mamãe, o que você precisar, mamãe, o que você precisar, papai. Então um filho, ele olha assim para seus pais e ele busca compreender com aquele seu coraçãozinho infantil o que aquele pai, o que aquela mãe precisa. E se
ele sentir que ele pode oferecer, e geralmente ele sente que pode, mesmo que ele não devesse tentar fazer aquilo, mesmo que aquilo não surta nenhum efeito, ele vai lá e oferece. Inclusive ele oferece a própria vida, a própria felicidade, o próprio relacionamento para seus pais, por conta desse grande amor infantil. E quando a gente fala de amor infantil, entenda, nas constelações, o amor infantil é o amor que não conhece limites. E todo amor precisa ter limites para ser um amor saudável. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Só que esse amor ele tem limites. Tem o limite de eu olhar para minha mãe e saber que ela é o quê? Ela é uma adulta, ela é maior do que eu e ela tem consciência do que ela precisa ter para seguir na vida dela, e que ela já existia antes de eu chegar. Olha que interessante, né? Então eu começo a perceber que eu, na minha relação com a mamãe, na verdade o que? Eu sou pequeno e eu preciso respeitar que ela seja alguém maior do que eu preciso tomar isso. É uma consciência muito maior do que, ok, entendi que eu preciso. Não, não é o entender, é tomar no coração. E quando você toma no coração essa informação de que sua mãe é maior do que você, de que seu pai é maior do que você, de que aqueles que vieram antes são maiores do que você, inclusive seu irmão mais velho, sua irmã mais velha é maior do que você, tá? Então quando você compreende isso, você começa a encontrar o seu lugar. E você também começa a perceber, peraí, meus pais são maiores do que eu, meus irmãos mais velhos são maiores do que eu. E quem veio depois? Quem veio depois é menor do que você. Então quer dizer que meus filhos, e toda mãe precisava escutar isso, quer dizer que meus filhos são pequenos, são menores do que eu, e eu não devo cobrar deles que eles fiquem aqui me bajulando, que eles me deem amor, que me dêem abraço. Eu não tenho que ficar falando para eles que eles são minha vida. Não, não tem. Toda mãe devia compreender que fazer esse movimento de falar, filho, você é a razão do meu viver, você é a minha vida, isso você estrepa com a vida do seu filho, com a vida da sua filha, toda vez que você coloca ele nesse lugar. Porque ele fala, nossa, eu sou a vida da minha mãe, então eu não posso ir, porque como se eu for, a vida da minha mãe vai embora. Filho, você é a minha felicidade, nossa, eu sou a felicidade da minha mamãe, se eu for, a felicidade da minha mamãe vai embora. Olha só quanta carga inconscientemente uma mãe e um pai depositam muitas vezes em cima de um filho. Olha só quanta carga, quanta dificuldade. Tá? E quando a mãe faz isso, e ela morre. Olha lá, minha mãe morreu. Como constelar essa situação? A minha relação com a minha mãe, independente dela estar aqui materializada, ela aqui na carne, ou ela já ter partido, continua sendo o quê? A mesma. Eu continuo conectado com ela e sempre continuarei conectado. Aí, até vem aqui, ó, a Cláudia colocou, até dizer que é o amor da minha vida, pelo amor de Deus, sai fora disso, corre disso, não faz isso com filho nenhum. Não pode fazer isso com filho, não pode fazer isso com parceiro, não pode fazer isso com ninguém. O amor da minha vida, quem tem que ser? Em primeiro lugar, tem que ser eu. Eu tenho que ser o amor da minha vida. Meus filhos, eles têm que ser filhos. O meu parceiro tem que ser parceiro. A minha parceira tem que ser parceira. E eu preciso saber que cada coisa que eu digo para alguém, aquilo toma uma energia. Por mais que eu sinta muito amor pelo filho, é amor. Ele não é o amor da minha vida. Eu sinto muito amor. Eu sinto um amor tão grande de mãe para filho, de mãe para filha, que esse é o amor que ele fica representado com clareza. Agora, se eu olho para a pessoa e falo, você é o meu amor, e vamos dizer que essa pessoa vai embora. O que aconteceu com o amor? Foi embora junto, a pessoa vai ficar sem amor. A pessoa vai ficar com aquele buraco do amor para sempre. Você é o meu... se for para chamar parceiro, chama de lindo, linda, porque se for um lindo embora, se for uma linda embora, chega outro, tá bom? Então isso não tem problema, o lindo que vai e volta, porque o lindo é de fora. Tá? O lindo é de fora. Agora, o meu amor, a minha vida, você é meu tudo. Isso não cabe. Isso não cabe porque isso é muito difícil de suportar. Isso é muito difícil de segurar. E aí, quando morre, o que acontece? O amor da minha vida foi embora. Pronto. A pessoa não tem mais o quê? Condição de seguir adiante. A pessoa não tem mais condição do quê? De dar seus passos na vida. E muita gente acaba vivendo essa circunstância. Milhares, eu diria para você milhões de pessoas, porque a gente já passou de bilhões, né, no nosso mundo aqui, milhões e milhões de pessoas que colocaram essa carga emocional, essa carga de informação em cima de outras pessoas. E essas pessoas partiram com uma mãe, um pai. Mamãe é tudo para mim, minha mamãe tem que ficar aqui, minha mãe não pode morrer. Pô, lógico que pode morrer. A mamãe chega, do mesmo jeito que chegou, uma hora vai partir. E esse movimento, ele vai se tornar mais natural e tranquilo quando você estiver de acordo com a vida. E vida é o quê? Nascimento, passagem, o quê? É o caminhar e depois o quê? A partida.
A gente chega aqui, tem um movimento de alegria, né? A gente devia também festejar, como em alguns lugares são festejados, a partida da pessoa, celebrar o caminho que ela fez, as coisas que ela deixou, né? Tudo aquilo que ela manifestou em vida. Então isso é extremamente importante. Se sua mãe já faleceu, se seu pai já faleceu, se alguém querido seu faleceu, um parceiro, uma parceira, e você não pôde dizer aquele tchau, você ainda não conseguiu viver aquele luto e está carregando algo que é prejudicial para você, saiba que uma constelação ela vai te ajudar a olhar para isso. Se você estiver disposto e quiser, a constelação ela vai realmente te levar para poder o quê? Compreender aquilo que precisa ser compreendido, integrar aquele amor, tá? Integrar aquele amor que precisa ser integrado. Deixa eu até mudar meu amor aqui para o outro lado para ficar mais amor certinho para vocês, mas é isso, eu preciso integrar aquilo que precisa o quê? Ser integrado dentro de mim. Todas as relações, elas guardam um tipo de sensação e sentimento. Eu tenho uma relação com todas as pessoas que passaram pela minha vida. Amigos, namoradas, primeira esposa, esposa atual, meus filhos. Então, todos eles têm o quê? Têm uma relação comigo, independente de estarem hoje vivendo comigo, assim, fisicamente ou não. Olha lá, o pensamento sistêmico aqui colocou verdade, muito coerente. Que bom, adoro coerência. Para mim, coerência é fundamental, tá? Os meus alunos, eu sempre falo, olha, resolva seus problemas antes para poder o quê? Depois auxiliar outras pessoas. Porque não venha falar que você tem solução para isso. Eu vejo um monte de gente falando, porque eu vou te ajudar nas dificuldades financeiras. Tá vivendo uma puta pindaíba desgramada. E o cara vai falar que vai ajudar a pessoa a constelar o financeiro. Sabe o que ele vai constelar? Ele vai constelar a própria história financeira através do quê? Dos clientes que vão chegando. Isso aí é batata. Tá? Mas muita gente não compreende isso e fica o quê? Nesse ciclo vicioso que não é nem um pouco bom. Coerência é muito importante. A pessoa tem que ter coerência naquilo que ela fala, naquilo que ela sente, naquilo que ela vive. Fala, sente e vive. Essas três coisas têm que estar extremamente alinhadas. Vamos lá, o Carlos colocou aqui uma informação. Então, Milton, sobre a pergunta que fiz sobre que a minha mãe tem um grande apego comigo, tem alguma coisa a ver com família, com a família de trás? Olha, Carlos, provavelmente uma mãe ela sempre olha para um filho quando ela sente que esse filho precisa dela. Então, o caçula geralmente é o filho que é mais visto pela mãe, né? Ele acaba muitas vezes o quê? Tendo mais dificuldade para se desenvolver na vida, para ir na vida como homem, mas também tem o quê? Tem aquele filho que se coloca à disposição. Essa mãe, a minha mãe precisa de um parceiro e o meu pai não está disponível, ou ela não está conectada com o meu pai, eu posso muitas vezes ficar no lugar desse parceiro. Então várias posições podem ser ocupadas com relação à mãe, tá? Pode ser parceiro, pode ser uma vontade de manifestar alguém para cuidar, né? Eu vou me identificar com a mãe dela, ou seja, com a minha avó, e eu vou me tornar essa pessoa grande, ou eu vou me identificar com o pai dela que falta, e eu vou, sei lá, o provedor da vida dela, eu vou dar tudo para ela. Então, tem várias possibilidades dentro de uma relação como essa, tá? A gente não fecha um diagnóstico num bate-papo assim. A gente o quê? Eu vou conversando com as pessoas, eu vou conversando com o cliente, ele vai vendo o que vai surgindo para ele, né? Como que é essa questão? Mas eu posso estar com relação à minha mãe de vários lugares que não é de filho. Eu posso estar no lugar de parceiro, você pode estar no lugar de parceiro, você pode estar no lugar de substituto para pai, para mãe, substituto para um irmão que não pôde ficar, pode estar como substituto de um filho que passou por um filho que realmente não ficou, por exemplo, um aborto prévio, né, antes de você. Então tem algumas situações, tem alguns lugares onde eu busco ocupar um lugar que não é meu nessa relação. E é isso que acaba acontecendo. Gente, eu espero muito que essa live tenha sido fantástica para vocês e estou fazendo um convite formal para vocês virem participar da nossa nova formação em constelação familiar sistêmica, se junte aos alunos já inscritos, tem um valor bonificado para todos esses que estão se inscrevendo agora, inclusive você vai ganhar uma mentoria comigo de liberdade financeira, onde eu vou te ensinar a realmente entrar na sua liberdade financeira, onde você vai poder viver, assim como eu, um movimento de trabalhar porque você gosta e não porque precisa passar conta. Eu vou te ensinar como que eu fiz para ter todas as minhas contas pagas e como que eu faço hoje para multiplicar patrimônio, para continuar o quê? Passo a passo e crescendo o meu jeito de viver, viu? Que delícia! Mais uma nova aluna tem aqui, que bacana! Vocês vão aprender muito comigo, viu? Eu vou te ensinar tudo aquilo que eu sei
sobre constelação familiar sistêmica, o jeito que eu trabalho, que eu atuo, como que eu atendo pessoas da minha cidade, do meu estado, do Brasil inteiro, e também pessoas que moram fora do Brasil através das técnicas que eu desenvolvi aqui, de tudo aquilo que realmente vocês já estão acompanhando, que estão vendo. Então você conta comigo para te acompanhar no seu caminho, passo a passo, sempre, tá? Nesse movimento a gente vai estar junto e eu vou lá, assim, puxar a sua orelha, eu vou te impulsionar. Hoje, inclusive, para os alunos da última turma tem mentoria. A gente está na nossa mentoria pós-curso e os inscritos também vão ganhar isso, tá? Acho que, se não me engano, são para os 10 primeiros ou 15 primeiros inscritos, vocês vão ganhar uma mentoria junto comigo aqui do quê? De colocação no mercado. Eu vou trabalhar com vocês para que, se você ainda não tiver quitado, tá, meus alunos antigos, se não tiver quitado o seu curso ainda, que ao longo desses próximos 2 meses, todo o seu curso tenha saído de graça e você leve esse conhecimento para multiplicar ainda mais recursos financeiros. Então, meu objetivo é esse, é ver todos muito bem. Se você sentir um chamado para trabalhar com isso, venha. E aí entrou minha querida tia Cris. Gente, eu tenho uma tia tão querida, ela foi casada com um irmão da minha mãe, a Cris, ela entrou aqui agora. Oi, Cris! Beijo grande pra você. Eu quase fui morar com a Cris quando eu tinha uns 13 anos de idade. Eles moravam em Atibaia aqui, quase que eu fugi da casa da minha mãe e fui morar lá com eles, viu? Só pra vocês verem como que era o negócio, né? Eu com 13 anos já querendo ir morar fora. Olha que beleza. Gente, é isso aí, o nosso papo de hoje foi esse. Amanhã a gente tem mais encontro, tem análise sistêmica também na sexta-feira, tá? Então, se você quiser uma análise sistêmica de algum tema seu, tem alguma dificuldade, ou queira ver algum tema, eu trabalhar aqui na live, manda uma mensagem que pode ser que eu te convide aí com toda alegria pra gente estar junto numa dessas lives que eu faço agora no meio-dia, pra gente poder compartilhar informações e outras coisas. Gente, eu vou falar pra vocês, isso, tá? Tem pelo menos aí, tem quase uns 30 anos, tá? Com essa minha tia Cris, que quase eu fugi lá pra casa dela e do meu tio Kiko, tá? Então, faz tempo, viu? Gente linda, eu vou encerrar por hoje aqui o nosso movimento, vou pro meu almoço, espero que esse almoço sistêmico comigo tenha sido muito bom e deixo um beijão no seu coração aí. Até mais, gente!